Bom, minha gente, boa noite. Vamos falar sobre cultura da paz na infância. Esse tema tem sido tão abordado nos últimos tempos, diante das tragédias que foram acontecendo e que, infelizmente, marcam tanto a nossa sociedade, marcam a nossa existência, né? É impossível passar ileso assim ao que acontece. E aí é o momento em que a gente coloca a atenção. Na escola Viver Presente, nós paramos para refletir sobre, por exemplo, detalhes a respeito da segurança do nosso espaço físico e ampliamos tudo que era possível. E para além daquilo que a gente enxergava no imediato, com os dias passando, nós fomos aparando as arestas e cuidando de que maneira que nós podíamos receber as famílias e as crianças, mantendo o nosso calor, o nosso abraço de encontrar cada uma das famílias ali todos os dias, nas entradas, nas saídas, e ao mesmo tempo mantendo a segurança. Então a gente começa a pensar sobre a segurança e, no entanto, podemos nos esquecer de cuidar da paz interior, né? Como é que a gente atravessou esses períodos de crise no sistema educacional, quando a escola se vê vulnerável a ataques, né? Como é que a gente mantém a paz? Como é que a gente pode manter o senso de segurança? Isso tudo se abala muito, né? Abala num nível que a gente pode ficar traumatizado mesmo. Algumas famílias ficaram muito abaladas a ponto de pensar em tirar suas crianças da escola, em fazer homeschooling mesmo, em trocar de ambientes escolares, pensando como isso podia estar impactando, né, e trazendo essa insegurança geral. Muitas crianças sentiram, adolescentes, têm ainda os impactos, né? Então, agora que já passou um tempinho dos piores cenários que a gente assistiu nos últimos meses aí, é tempo da gente agora também cultivar esse estado de paz, esse estado de confiança na vida, o estado de confiança nas nossas ações, e entendermos que nós temos, sim, o poder de transformar o mundo e as vidas das pessoas e dos nossos filhos a partir de uma cultura de paz, desde a infância. Por isso esse tema, né, cultura de paz na infância, porque não é depois, não é lá na adolescência que a gente precisa cuidar dos jovens para que eles sejam responsáveis por si mesmos, pelos outros e pela própria vida e pela vida do coletivo, mas antes, muito, muito, muito antes. Nós daqui, né, da Viver Presente, estou falando porque me sinto em casa, a maior parte das pessoas que está aqui compõe também, faz parte da comunidade da Viver Presente, e pessoas queridas que estão aqui, que acompanham a gente, sabem que nós cuidamos desse âmbito da cultura da paz desde quando a escola abriu, porque ela abriu a partir de uma perspectiva de educação respeitosa. E quando nós cuidamos das crianças a partir de uma perspectiva de respeito, nós estamos cultivando a paz, porque isso não se faz apenas para favorecer as crianças, para que elas tenham uma infância mais saudável. Não, a gente faz isso também por isso, mas pensando no todo, porque todos ganham se as crianças se desenvolvem bem desde a infância. Nós ganhamos enquanto sociedade. E a gente já sabe, isso é parte do senso comum, que é muito importante investir na primeiríssima infância. Tem tantas pesquisas que dizem isso. E na infância como um todo, né, que é muito mais enriquecedor investir aí nessa base do que deixar essa base sem estrutura para depois investir lá na fase do pré-vestibular. Aí lá na fase posterior que a gente pensa em, por exemplo, num investimento de escola, de uma boa escola. Isso fazia parte da ideia quando nossa geração, né, era estudante, de deixa para investir quando faz cursinho. E hoje já se sabe que nós não crescemos, não nos desenvolvemos para passar no vestibular, mas para viver a vida, né? E esse tema muito inspirado por uma formação que nós estamos vivenciando na escola,
que é um grupo de estudos a respeito de um livro que se chama A Arte de Colocar Limites, é um livro em espanhol belíssimo, que eu recomendo muito, quem puder ler em espanhol, anote esse título, El Arte de Poner Limites. Bruce, se puder colocar aí no chat o nome, e ele está disponível assim em e-book, porque não dá, infelizmente, para a gente comprar o físico, que custa mais de R$ 500. Se alguém for viajar para a Europa, pode trazer para mim de presente, por favor, esse livro, porque foi o livro mais poderoso que eu já li. Olha que eu estudo sobre limites e educação parental há muitos anos, mas esse é o melhor livro que se pode ler a respeito desse tema. E aí, na aula desta semana, a professora Silvia Nabinger, que é a presidente da Associação Pickler Brasil, que é uma abordagem que também nós estudamos desde que a escola abriu, ela deu uma aula sobre a violência, e foi tão poderosa que eu mudei o tema do encontro para a gente poder falar sobre isso, e eu aproveito para recomendar um filme também. Então, a Bru já colocou aqui o título do livro, e aí, Bru, coloca o título do vídeo, As Origens da Agressão. César, você vai amar esse vídeo. Ele é antigo e muito poderoso, com muita pesquisa a respeito de quando surge a agressão. E é tão empoderador para nós adultos saber que surge na primeira infância, que surge quando nós estamos lidando com os bebês, é que aí está a origem da agressão. Então, já estou indo lá para o final do vídeo e trazendo essa perspectiva para que a gente comece daqui, sabe? Que a gente pode dar, né, dando-se conta de que a partir do nascimento, aliás, antes, ainda na gestação, é que a gente vai compondo essa cultura da paz e cuidando do desenvolvimento das crianças e ajudando a criança a regular os próprios ímpetos agressivos que fazem parte da natureza humana e que fazem parte da constituição do bicho, sabe? Do mamífero. Não é só aqui do humano, é do ser vivo, no campo do animal, né? E se isso faz parte da nossa constituição biológica e é dado como uma herança para nós, é preciso haver um cuidado, uma elaboração no campo do desenvolvimento das crianças para que elas possam ter a oportunidade de se socializarem através da educação. E é tão é, importante quando a gente percebe isso e assume a responsabilidade pelo trabalho de educar, porque é trabalho sem fim, enquanto nós estivermos na função materna e paterna e no ambiente escolar, na função de profissionais de educação, é um trabalho sem fim, educar, 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 e cuidar, e cuidar, e cuidar. E cansamos, desanimamos, não é fácil, estamos aqui, né, numa quinta-feira à noite falando sobre esse trabalho, num grupo pequeno, considero um grupo pequeno, de pessoas muito interessadas por essa temática e que precisa divulgar mais essa temática. Então, espero muito que cada pessoa que está aqui presente possa falar com pelo menos mais 2 pessoas sobre esse tema. De que sabia que ali na primeira infância que nós contemos a agressividade, é ali na primeira infância que nós cuidamos e nutrimos uma cultura de paz, que não adianta querer falar sobre cultura de paz apenas quando essas pessoas chegarem na adolescência, porque não é na adolescência que surge a agressividade, né? E aí, nesse vídeo que a gente está trazendo essa referência aqui, vai se mostrando que, geralmente, as crianças em torno ali de 4 anos vão deixando de ter o ímpeto da agressividade, se elas tiveram a oportunidade de serem contornadas pelo ato educativo. Mas, se não tiverem, aí vai piorando a agressividade e ela vai ganhando tons de sofisticação.
porque quando as crianças estão bem pequenininhas, se vocês se lembrarem da fase dos bebês de vocês, ou quem convive no ambiente escolar, sabe? Os bebês, quando estão numa fase de exploração e vão para o chão, eles têm uma agressividade exploratória. Passam por cima de outro bebê, puxam o cabelo, põem a mão no rosto, não vem esse outro. Ali já é um ímpeto de agressividade, né? Não de violência, porque não tem essa intenção de canalizar a raiva em cima de uma outra criança, mas tem uma agressividade. E aí, conforme esse bebê vai crescendo um pouquinho, e chega ali em torno de 18 meses, entre 18 e 24 meses, é que chega a um pico de agressão. E aí, é a fase que a gente escuta na internet, os terríveis 2 anos. Nesses terríveis 2 anos, são terríveis para quem? Eu digo para os pais, para os educadores, porque é difícil mesmo lidar com as crianças de 2 anos, até um pouco antes, às vezes um pouco mais, porque a fase de constituição dessa individuação do sujeito, a criança vai passar a falar não para tudo, vai se posicionar como não, 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 para dizer sim para si mesma, para a construção do próprio eu. Mas para isso, dependendo do temperamento da criança, dependendo da constituição de personalidade que vai se dando desde o nascimento e se estruturando até o final da primeira infância, e quem tem mais de um filho aqui sabe que cada bebê nasce com um temperamento, alguns têm um temperamento mais fácil de lidar, e isso é verdade, e outros mais demandantes, né? Então, alguns já têm mais agressividade do que outros em torno desses 2 anos, de 3, né? Mas todos eles, especialmente quando estão num convívio com as outras crianças, se vê isso. Então, é puxão de cabelo, é beliscão, é aperto, é chute, é tapa, é mordida. Isso acontece, né? E é interessante que também se diz nesse vídeo que nós todos nascemos com como se fosse um freio e um acelerador. Algumas pessoas têm um freio mais apertado, outras o acelerador. E que o objetivo da educação é ajudar a equilibrar fazer um balanço entre freio e acelerador. Né? Então, aquelas crianças que são muito impetuosas, que estão sempre para frente, que estão sempre sobre o outro e se impondo sobre o outro, estão lá com esse acelerador muito, muito ligado. Né? E como é poder aprender a usar o freio. Mas elas não aprendem isso por si mesmas. Elas precisam de nós para aprender. Então, eu quero aqui falar com muita segurança de que as crianças, os bebês e as crianças bem pequenas precisam da nossa correção, da nossa orientação. Quando batem, por exemplo, em nós, não se pode admitir que um bebê e uma criança bem pequena, ou uma criança pequena, bata no pai, na mãe, na educadora da escola, na babá, na avó, e não se faça nada. Porque se diz, é uma fase, ele é tão pequenininho, nem fez por mal. É verdade isso tudo, não tem nenhuma mentira, é uma fase, não fez por mal, é pequenininho. Estou escutando aqui um Spotify. Isso tudo é verdade, mas não é porque isso é verdade que você vai deixar de corrigir, porque se você deixa de corrigir, você está sendo negligente da tua função de educar. E você não está contribuindo para a construção da cultura da paz, porque educação respeitosa não significa falta de limite. Ao contrário, limite é ato de amor. As crianças precisam de limite para irem regulando um sistema que, inclusive, é cerebral, é um desenvolvimento cerebral desse freio e acelerador para trazer a imagem. Né? Vai havendo uma contenção assim do acelerador a partir de experiências que a criança vai tendo com os limites que vão sendo estabelecidos pelos pares, quando a criança bate numa outra e vai recebendo feedback negativo.
das crianças, quando elas recebem feedback, correção dos adultos, quando elas são excluídas do grupo naturalmente, porque o grupo exclui, e é bacana que mostra uma pesquisa nesse vídeo, vou falar o tempo todo dele, tá? Fazendo referência a ele, de um pesquisador que pesquisa grupos de macacos. E aí mostra que os macaquinhos que são muito agressivos vão sendo excluídos do grupo. E eles morrem mais cedo, porque eles não vivem em grupo, né? E as crianças são assim também, elas excluem a criança que é mais agressiva, que bate o tempo inteiro. E nós não estamos dizendo que isso está certo, ok? Que as crianças também precisam aprender a incluir as diferenças, mas eu estou dizendo que é o natural, porque quem é que tem uma criança que bate, 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 bate o tempo todo e vai querer que ela seja parte do grupo? Então, vai havendo um processo de exclusão. E esse processo de exclusão, inclusive, ajuda a criança a se autorregular, porque nós somos seres sociais que queremos fazer parte do grupo, pelo menos no desenvolvimento típico, tá? Tem a diversidade, tem crianças que se isolam do grupo, e ok, mas assim, em geral, há essa tendência nossa de querer ser parte. E aí, quando não podemos, há um processo de adaptação, de buscar comportamento adaptativo para estar ali no grupo, né? Então, esperar que a criança encontre livremente o desenvolvimento da percepção do outro é esperar demais de uma criança pequena. Então, ela precisa receber a nossa correção firme e gentil no ato de uma atitude agressiva, com muito cuidado para que a gente não seja também agressivo com a criança, né? Supondo que ela bate no irmão em casa. E aí você pode corrigir de diversas maneiras, né? Porque você já sabe que não pode deixar bater, tá bom? Mas irmãos brigam e batem e a gente tem que lidar com isso muitas vezes quem tem mais de um filho. E aí você pode dizer para a criança: se você bater mais no teu irmão, você vai apanhar. Aí você ensina uma mensagem muito confusa, né? Ou você pode dizer para sua criança: não se bate no irmão, isso machuca. Você passa uma outra mensagem. A primeira leva a criança à confusão. Pera, eu não posso bater, mas você pode me bater. E por que você pode me bater? Porque você é minha mãe, meu pai, ou porque você é mais forte que eu? E aí a criança vai ter que fazer uma escolha. Por que pode bater? Porque pai e mãe pode bater? Ou porque quando eu sou mais forte, eu posso bater? Não quer dizer que eu posso bater no menor mesmo. Se eu escolher essa opção, não preciso esperar ser pai e mãe para bater, mas eu posso bater no menor. Você ensinou isso para sua criança. Então, educar sem violência vai contribuir para que a criança aprenda a não ser violenta. Mas pode haver uma confusão. Eu que lido com crianças pequenas há tantos anos e com famílias nessa perspectiva de acolhimento das famílias, vejo muita confusão e muita permissividade na intenção de educar com respeito. E aí desrespeita a necessidade da criança, que é receber limite, que limite é necessidade fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança. E se a gente se omite por cansaço, por estresse, por adoecimento psíquico dos adultos, se a gente, por diversos fatores, por pressão social, a depender do ambiente em que se vive, às vezes você está num ambiente familiar que não permite que você ocupe sua função parental, materna, paterna. Então, tem muitos fatores que podem levar a gente à omissão do nosso papel. Mas é muito importante saber que isso vai ter consequências, né? A professora Silvia diz que a primeira escola é a família, a segunda escola é a escola formal e a terceira escola é a vida, né? Então, aqui no ambiente da família é que a gente precisa começar a cuidar, a se indignar com uma criança pequenininha, né, que vai bater na cara da mãe, por exemplo, do pai. A gente tem que mostrar para ela a indignação, porque isso vai ajudar ela a modular que não pode ter agressividade assim com o outro. Para que aí sim ocorra um processo natural
a partir do desenvolvimento saudável, que é da criança ir diminuindo as agressões físicas, né? E podendo, como a gente pode ver que as crianças bem pequenas têm muitas ações de agressividade ao longo da infância, assim, repetidas, independente do temperamento delas. E aí isso vai diminuindo. Nós que estamos com as crianças de 9 e 7 anos, é muito difícil chegarem em casa e dizerem: ah, gente, eu briguei na escola. Isso vai acontecer muito raramente, ou começa a haver uma agressão diferente, não agressão física, mas o que no vídeo vai se falar sobre a agressão indireta, por palavras, por, às vezes, alguma exclusão, sabe aquelas mais sofisticadas, assim, de, ah, você não vai na minha casa, você não vai no meu aniversário. São outros os conflitos, né? E aí isso vai se diferenciando. Se a gente considerar que as crianças bem pequenas vão se desenvolvendo no sentido da socialização, elas vão deixando de ter a agressão física como marcantes. E vão chegar ali na adolescência, talvez tendo episódios raros de alguma agressão, de algum empurrão, de algum atrito que possa ter se excedido, né? Mas esse é o desenvolvimento saudável. Eu não quero dizer que não hajam situações que fujam desse nosso controle, se eu posso dizer assim, da educação. Tem situações que, independente do contexto, da estrutura da educação, que alguns sujeitos vão poder desenvolver por outros fatores também internos, algum distúrbio, algum comportamento antissocial, alguma agressividade que é muito impetuosa, né, com um acelerador que não se controla. E aí precisam de um cuidado multidisciplinar e muitas vezes no campo da psiquiatria. Então, tem casos assim? Tem sim, mas não é a maioria. O que traz para a gente, a partir dessa consciência, a possibilidade de fazer a nossa parte. Porque a cultura da paz não se constrói pelo discurso, se constrói pela ação direta, cotidiana, incessante, na relação com as nossas crianças. Quando a gente escolhe educar sem palmada, quando a gente escolhe educar ajudando as crianças a construírem repertórios sobre as suas emoções, ajudando as crianças a reconhecerem que estão sentindo raiva, e ajudando que elas descubram formas de lidar com a própria raiva sem que se firam, que firam o outro, ou que machuque animais, ou que destrua coisas. Como é que um sujeito pode aprender isso, se não for pela experiência? Nenhuma criança pequena vai aprender porque você vai dar uma palestra para ela a respeito da não violência. Ela vai aprender porque ela está com você, e você está desenvolvendo o teu autocontrole para pisar no freio quando o teu acelerador está muito para cima, ou está muito pisado, você pisou demais no acelerador e está atravessando o outro, está atravessando a criança. Quando você pode se dar conta das suas emoções, pode nomeá-las, pode cuidar delas sem transbordar sobre a criança ou sobre suas relações o tempo todo. É assim que a criança aprende. Eu acho que a maioria que sabe que eu tenho o atendimento também como terapeuta e ainda, né, conheci recentemente um caso de um homem que tem muita agressão, que vive nos relacionamentos afetivos, especialmente nos relacionamentos afetivos, um descontrole total da agressão verbal, que é a porta de entrada para a agressão física, para a violência doméstica. Começa aí, no xingamento, na violência. E sabe de onde vem? Não é de quando ele se torna adulto e encontra a primeira namorada. Não. Começou lá, da gestação, da primeira infância, uma experiência lastimável de primeira infância. Ah, então, tá bom, tá tudo justificado? Não.
Esse homem que chega à terapia, ele tem a possibilidade de agora, na fase adulta, começar a aprender aquilo que, se ele tivesse aprendido quando ele era criança, sobre como controlar as suas emoções e não ser tomado pelas suas emoções, de como domar o nosso demônio interno, controlar de certa maneira, autorregular e pisar no freio às vezes quando dá vontade de ir e controlar as próprias vontades, porque isso é importante, o controle da vontade, o controle do ímpeto. Se ele tivesse aprendido lá na primeira infância, possivelmente não haveria tanto sofrimento na vida adulta. Ele não teria se tornado um agressor. Ah, que ele seria um anjo de candura? Não, dependendo do temperamento, tem gente que é mais estourada mesmo. Ok, mas há uma diferença entre ser estourado, ser um pouco impulsivo, impetuoso, e ser violento, e colocar em risco as próprias relações, as pessoas a quem mais ama. É muito diferente. Né? Então, ninguém está falando aqui sobre mudar temperamento, porque quem tiver essa intenção vai perder tempo. Não muda temperamento, personalidade, mas ao conhecer, a gente pode tomar conta dia após dia. De novo, aí não é mais. Aqui eu falava sobre o trabalho de educar o outro, né? Esse é um trabalho de autoeducar-se todos os dias, de autoconhecer-se e cuidar-se. Não é mais só se conhecer. Ah, eu conheço. Ah, sim, ah, já sei. Veio lá da minha infância, eu fui muito violentado, eu tive privação de todos os níveis de afeto. Aliás, só me davam afetos agressivos e pronto. Então, tá bom, conheço, me conheci. Legal. Cheque. Não. Não basta conhecer. Tem que cuidar. Porque se não cuidar, não vai haver mudança. E é muito mais fácil cuidar da criança do que ter que fazer um remonte assim aos traumas lá do passado. Porque esse homem que está aqui na fase dos seus 40 anos, a cada vez que ele tem um gatilho de raiva, ele é remontado aos traumas lá do passado. E ele vira uma criança de 2 anos que não tem controle das suas emoções. Ele é um homem de 40 anos com o comportamento de uma criança de 2, quando sente raiva. E isso é lamentável. E imaginem o quanto de pessoas no nosso tempo estão adoecidas assim. E o quanto elas são potencialmente agressoras, violentas, o quanto vão levar tudo a ferro e fogo, o quanto vão perder o controle a troco de nada, o quanto são capazes de matar por nada, por banalidade. Quantas são as pessoas que perdem suas vidas por banalidade? Perdem a própria vida e tiram a vida do outro. Então, eu confio muito no desenvolvimento humano, ponto. Sempre há tempo, senão não estaria lá atendendo a esse homem, por exemplo, como terapeuta. Mas eu sei, cuidando das pontas, né? O quanto é muito mais simples a gente lapidar, aparar as arestas numa criança do que num adulto de 40 anos. E alguns sujeitos seguem incuráveis, nunca vão buscar ajuda, porque não são capazes nem de se darem conta do próprio sofrimento e do sofrimento que impõe aos outros. E vão morrer, sabe assim? Como Gabriela, nasci assim, cresci assim e ponto, final. Então não é possível que haja mudança no mundo se a gente não começar a mudar dentro, ao redor. Ao redor, por isso eu falei, eu queria todo mundo aqui comigo, de câmera aberta. Pedir, eu sei que não é fácil a gente participar de um encontro à noite de câmera aberta, mas tudo bem, estou aqui com César, Diogo, Bruna, Gi, Tassiana, Mara, Andressa, Patrícia, Sanderleia, Karen, Thaisa
e alguém aqui, usuário do Zoom, que eu não sei quem é, que cada um de vocês fale sobre isso com 2 pessoas, para a gente mudar um pouquinho esse nosso entorno. Fale com sua mãe sobre isso, que é a avó das suas crianças, com seu pai, sobre a forma que você escolheu educar. E para quê? Porque as pessoas que não educam ou não educaram com respeito não sabem para quê. Falar, eu apanhei e estou vivo. Será que você está vivo? Ou será que você está vivo como numa imagem de quem está vivo, mas está morto por dentro? Será que você sabe mesmo de todas as suas dores ou está passando por cima e tem dores, mas não sabe de onde vem? Então, poder falar que não é só para querer poupar a criança de qualquer sofrimento, porque a violência faz sofrer. Não é sobre isso apenas, porque, aliás, a vida tem tanto sofrimento, a gente não vai ser capaz de poupar a criança do sofrimento. Mas é porque a gente pretende uma sociedade que seja empática, solidária, justa, humana, e não há outra forma que não seja pela educação, pelo cuidado com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pelos cuidados sociais, assim, não dá para falar isso de maneira isolada, porque nós somos atravessados pela cultura. O tempo todo tem uma pressão, o tempo todo tem, os adultos estão estressados, os adultos estão doentes. Então, tem uma dificuldade tremenda para fazer um trabalho de não violência numa cultura violenta o tempo todo, em que não se pode abrir espaço para um diálogo, para lidar com um conflito que a gente é possivelmente vítima de violência. Isso aconteceu com a nossa família há 2 semanas, aqui em frente de casa. Uma situação extremamente violenta, em que havia-se uma proposta de diálogo sobre um conflito de vizinhos. Crianças brincando de bola na rua, os nossos filhos, no caso, meu e Diogo, e um vizinho muito incomodado com a possibilidade da bola bater no carro. A gente mora num bairro, não é condomínio, então não é tão comum ter crianças brincando na rua, mas os nossos brincam de bola, brincavam, né? Brincavam, infelizmente. E então, um vizinho recém-chegado incomoda-se com isso e manda o recado para a nossa ajudante aqui de casa e fala diretamente para as crianças aos gritos, xinga, fala palavrão, que é onde já se viu, fala bola e fala muitas coisas violentas para os meninos. Isso num dia, fim de tarde. No dia seguinte, o Diogo vai conversar com ele, propor um diálogo sobre esse conflito. Uma conversa que não durou 1 minuto e 10 segundos. E se tornou um ato extremamente violento, que esse homem vem para dentro de casa e sai com uma barra de ferro imensa, ameaçando bater no Diogo. Na frente dos nossos filhos, na minha frente, na frente da funcionária, ao 12:30. Assim, né? Há 2 semanas. Se o Diogo fosse uma pessoa com um acelerador, puxar, né? Pisando no acelerador, ele teria ido para cima e poderia não estar aqui para contar essa história, né? Por uma banalidade. E a gente ser privado da liberdade, do direito de conviver ali na rua, que faz 8 anos que nós estamos aqui, né? Antônio nasceu aqui nessa casa, nesse quarto onde eu estou. E como é essa sensação de não poder ter liberdade de conviver, né? E como, olha, como a gente pode aqui, considerando isso, né, de que a agressão não começou aqui, é um homem que está em desajuste esse. Alguém que não suporta um conflito de 1 minuto, não tem minimamente qualquer recurso para poder sustentar o conflito, que fosse uma discussão, porque adultos discutem, brigam verbalmente, se colocam, um concorda, outro não concorda, e ele não foi ofendido, absolutamente. Só que também não chegou lá, o Diogo, desculpa, olha, os meninos não podem mesmo jogar na rua. A proposta era o seguinte, a rua é pública, os meninos vão jogar, no entanto, não pode mesmo estragar teu carro. Nós vamos cuidar disso.
Mas a questão que se colocou é, mas eles têm direito de jogar na rua. E também, assim, você não pode gritar com os meus filhos, né? Da próxima vez, fale comigo. Bastou. Então, vejam como a falta da possibilidade de sustentar um conflito. Porque numa proposta social de não violência não significa uma sociedade que não tem conflitos, porque o conflito é inerente à vida. Na escola, nós trabalhamos com a perspectiva construtiva de conflitos, que a Thelma Vinha sempre passa no Fantástico, a cada situação, talvez vocês tenham conhecido ela aí nos últimos tempos, escutando alguma entrevista. Eu estudo materiais dela, ela é professora da Unicamp há muitos anos, desde a minha graduação na faculdade. Ela fala sobre isso, sobre a mediação dos conflitos, sobre o ambiente de diálogo a partir daquilo que não vai bem, e não uma tentativa de pisar em ovos. Isso também vejo muitas vezes na educação das crianças, né? Que há uma evitação da contrariedade, e a gente vai se esquivando dos conflitos por medo das crianças romperem em agressividade. Mas como é que elas vão ter experiências para lidar com a agressividade se elas não tiverem conflito? A vontade delas com a vontade da família, a vontade dela com a vontade do irmão, da irmã, e aí haver conflito para aprender a lidar com conflito. Que a gente possa discordar em paz. Faz sentido? Viver em paz e amor não significa uma sociedade romântica, é que a gente e boazinha, mas sim que sustente o conflito na paz, sem desumanizar o outro. Porque esse exemplo que eu trouxe, que nos aconteceu aqui há 2 semanas, nos desumanizou. Como uma pessoa desumana, em estado de desumanidade, porque ela vira bicho, né? Regride, eu acho que nem para criança de 2 anos, eu acho que esse homem regrediu antes ainda, assim, num pré-humano, né? E aí ele é capaz de tirar a nossa dignidade. O Diogo tentava falar alguma coisa, assim, e recuperar o humano dele. Falar, calma, ninguém tá brigando, tá ofendendo, não fui ofensivo com você. E a palavra nossa era calado de, né, na ameaça da barra de ferro. Então, esse é um exemplo, assim, a gente ficou ainda em elaboração disso tudo, nós estamos enquanto família, porque aí para os meninos isso foi uma cena muito agressiva, eles viram, né, essa impotência, ter reduzido a pó, a nada, ser invisibilizado na possibilidade de conversar, de ter o diálogo como mestre, sabe? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês verem o quanto nós não temos mesmo condição de evitar toda a violência do mundo, mas sim cuidar da não violência dentro de nós, para que, na medida do possível, a gente não reaja à violência de forma violenta, o que não é fácil, o que não é fácil, porque dá muita raiva ser vítima de uma violência. Eu quero escutar vocês. Di, tomei a liberdade de contar a história, porque eu acho que nós estamos num ambiente protegido, seguro, ainda que esse vídeo depois vá para a internet, porque até isso, a gente calou tanto de ficar com medo de denunciar, ficar com medo de denunciar até aqui dentro do bairro, assim, pessoal, ó, nós temos uma pessoa perigosa e violenta, que inclusive falava disso, você não me conhece, você não sabe de onde eu vim, quem eu sou. Então, assim, não poder falar, isso é muito duro. Por isso, amor, eu achei que pudesse aqui me sentir segura em torno desse tema de paz. Tá tudo certo, amor, tem que falar mesmo, sim. A gente tem medo porque a gente continua com os filhos aqui, né? Então, a gente não sabe o que passa na cabeça dessa, perdão, dessa pessoa. Então, infelizmente, a gente tem medo de poder falar, né? Até eu falei com o delegado civil e ele orientou, assim, se você for abrir um boletim, olha que loucura, vai virar queixa-crime. Queixa-crime, ele vai ser possivelmente intimado para ir para delegacia. Então, o medo de que possa acontecer alguma coisa enquanto a gente não esteja aqui com os nossos filhos faz com que a gente se sinta muito pior que um animal, assim, né? Sendo
rejeitado e sendo tratado como se fosse a gente se sentir, eu me senti como que a gente tem tanto carinho por animal, mas assim, sabe quando vai bater com um jornal, assim, no cachorrinho de rua, sai daqui, né? Muito pior que isso, assim. Então, a desumanização, falam, ah, você é humano, você é desumano porque vai para esse lugar do animal mesmo, né? Então, tá tudo certo, amor. Acho que é importante a gente falar disso e o quanto a nossa sociedade está doente, né? Eu acho que nessas a gente trata tanto na roda de homem, assim, a possibilidade de poder falar daquilo que a gente está sentindo e modelizar para nós mesmos e para os nossos filhos, enfim, para nossas parceiras. Então, acho que é muito importante esse tema, né, brilhante que a Ana trouxe aí. Acho que é importante a gente conversar um pouco disso, né? Abrir aqui um pouco da fala também, para que a gente ouça vocês, para que a gente possa externalizar assim sobre. Eu queria te ouvir com relação à gravidez, né? Você falou que desde a barriga, assim. Eu ouvi um caso numa consultoria que eu estava hoje de uma mulher que queria ter filho, que quer ter filho, e ela falou que quer ficar com esse cara, né? Ela não gosta mais do cara, mas ele, enfim, ela quis engravidar para que ela tivesse filho, né? Tanto que está com 7 meses de gravidez e não tem nem nome, não comprou nem enxoval, sabe? Não, assim, não, assim, pela fala da amiga, né? Que não tá nem aí para essa criança, enfim, e que o fundo que ela quer mesmo é segurar o casamento, sabe? Sim, uma coisa meio, enfim, eu acho que esse caso é bastante comum e o quanto isso também pode, né, influenciar numa violência e tantas outras coisas dessa criança. Sim, amor. Essa questão da gestação, né, haver uma influência desde a gestação no desenvolvimento da criança, porque não só no campo emocional, que isso já é comprovado também, que a criança vai sentindo todo esse campo de convívio interno da mãe e externo, mas também no desenvolvimento cerebral. Por exemplo, as mulheres que fumam na gestação, né, esse vídeo também fala, um pesquisador vai trazer o relato do quanto a nicotina vai fazer uma interferência na formação do cérebro do bebê, que depois tem no córtex pré-frontal que há esse controle do freio, sabe? E que o bebê, a criança pequena, ainda não desenvolveu esse controle. E aí pode haver um prejuízo na constituição ou, por exemplo, crianças que são violentadas quando pequenas, apanham muito. Tem criança que morre porque a família, o adulto chacoalha a criança e o cérebrozinho dela chacoalha naquela proporção, e muitos casos de morte. A professora Silvia, que foi quem deu a aula segunda para nós, ela trabalhou como perito no juizado, é, da infância e da adolescência, e ela viu casos terríveis, e não só em famílias em situação de vulnerabilidade social. Tinham muitas pessoas abastadas, que chegou um momento que ela falou, não vou nem dizer para vocês não perderem aqui a noite de sono, mas que a gente ia vendo e falando para o juiz, vai matar, e matou. Né? Então, assim, o bater, o chacoalhar, diz que vai lesionando o tecido aqui, pré-frontal, né, batendo o tecidinho que está em desenvolvimento no osso da caixa craniana e vai trazendo um prejuízo. E aí é esse sujeito que depois pode ser irreparável. Né? E aí vai ser um adulto é, delinquente, assassino, psicopata, sabe-se lá, e vai falar, aconteceu aqui na fase adulta. Às vezes eu falo para as meninas, olha, a gente não pode esquecer que há, assim, que as doenças psiquiátricas nascem na infância, não é depois. Os distúrbios é ali. Só que se a gente não tiver olhos de ver, ouvidos de escutar, coração de sentir, que é a frase da Viver Presente, que logo vai estar estampada em camisetas lindas. Nosso uniforme vai levar essa frase, fica pronta ainda essa semana, acho que amanhã. Enfim, então, se não houver esse cuidado, né, de logo desde a forma como e aí por isso que não é só um cuidado, a grávida se cuidar, a mulher grávida se cuidar, não é um cuidado social,
Que tipo de privação de alimento, por exemplo, uma mulher grávida em situação de vulnerabilidade pode levar ao desenvolvimento, a um mau desenvolvimento já fetal, né? Quem que falou aqui que chama, como eu não sei pronunciar, Shaken Baby, a patologia desse ato de balançar demais o bebê? Eu não sei pronunciar. E aí aqui não fala quem que é o usuário do Zoom. Traz a sua identidade para cá. E aí esse de chacoalhar, eu estou entendendo que a Aloíse sim, ela como chama? Trabalha na UTI, né? O Natal, né, Aloíse? Então sabe bem disso. E imagina, né? Então a gente tem esses casos em todos os lugares, não é só lá no pronto, pessoal que mora lá na periferia que vive isso. Não, tem em todos os lugares. E a gente precisa estar alerta também, enquanto sociedade, né? Quem mais pode trazer aí uma percepção? Tem alguém aqui que tem criança pequenininha e já está vendo o ímpeto de agressividade? Oi, Natúcia. Oi, César, Ó, tudo bem? tudo. Fala, Diogão. Nossa, eu tô aqui espantado com essa história que vocês viveram. Sem, assim, ainda processando isso, viu? Porque é realmente... Ah, é triste, né? Eu, ouvindo, né, todas essas questões que você trouxe, Natúcia, me coloca muito, assim, numa situação do quanto nós, enquanto famílias, podemos entrar nesse papel funcional de sermos um, realmente um berço de exemplos, né? No sentido de uma cultura de paz. No trabalho que eu faço, né? Na minha profissão, eu vejo muita vulnerabilidade social, né? Principalmente de pessoas realmente extremamente vulneráveis e o quanto essas pessoas elas são agressivas para se manterem assim vivas, sabe? Para poder viver um dia de cada vez. De tão necessário que a violência se faz no dia a dia. Você precisa ser para poder se manter, sabe? Eu digo assim em questões de vulnerabilidade mesmo, social. E aí, quando a gente vê os filhos dessas pessoas, que é o público que a gente atende lá, crianças e adolescentes, a gente vê isso que você disse, sabe? Principalmente nos adolescentes em mais evidência. Eles realmente são cooptados pelo universo da violência e agem na base da violência. Uhum. Em relacionamentos, né, em atos mesmos, assim, que depois eles acabam tendo que responder por isso. E, e aí, quando a gente chama as famílias para conversar e para entender um pouco o contexto, né, aí a gente vê que o universo deles é esse. Então é muito difícil trabalhar sobre isso, né? E aí os encaminhamentos são sempre aqueles, né? Psicologia, né? Aí você vai ver o contexto em que eles vivem. É um contexto de extrema vulnerabilidade também, onde a violência impera. E aí quando eu olho para assim, pro meio onde eu vivo, por exemplo, por essa live que a gente está tendo aqui hoje, né? As pessoas com quem a gente se relaciona, eu vejo o quanto é possível para nós a gente tentar não é ficar numa bolha e nem talvez viver um mundo separado do que é real, mas o quanto é possível a gente ter essa consciência do que você disse, né? De ter assim uma autoeducação mesmo, de procurar saber se entender melhor e ser
E ser assim, se mostrar vulnerável, a gente pode se mostrar vulnerável, isso não tem problema. Aí quando eu volto e vejo essas pessoas, elas não podem se mostrar vulneráveis. E às vezes não sabem, não aprenderam sobre isso, né? Uhum. Mas o quanto eu, perante meus filhos, me mostrando vulnerável, eu crio a conexão para que eles possam entender o que eles sentem também. E vulnerável por vulnerável, a gente consegue ter um diálogo e conversar sobre a raiva, né? Sobre o estresse, sobre tantas coisas assim. Eu acho que fica muito aquela frase do Mahatma Gandhi, né? Tipo, do Gandhi, seja a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Começamos por nós perante nossos filhos, né? Olhemos para nós também, né? A gente olha a criança sendo violenta, mas eu acho que o começo está por olhar por nós também, né? A Uhum. criança que fomos também. Essa é a minha partilha. Obrigada, César. Muito bom, muito importante. Obrigado a E todos. o seu relato assim traz essa realidade, fura um pouquinho a nossa bolha, né? De Uhum. convívio aí com pessoas que estão já buscando uma consciência de educação respeitosa. Então a gente acha que precisa ampliar a tarefa. As duas pessoas fora da bolha. Não é só trocar figurinha com o pessoal que já faz, né? Que já busca, mas com as pessoas que né, tem algumas pesquisas que vão dizendo que, por exemplo, se as pessoas em situação de vulnerabilidade tiverem o apoio de instrumentos sociais mesmo que façam visita familiar na fase da pediatria, mesmo de médicos de família, que possam apoiar as pessoas a saberem como não bater, como educar sem bater, que tem jeito, tem gente que não sabe que tem jeito, né? Como corrigir a criança e conduzi-la pelo bom caminho, sem bater, sem violência, né? Então, aprender isso desde o ambiente familiar já se diz que é uma grande possibilidade de avançar no sentido, sabe, de uma cultura de paz também. Esses cuidados mais... A abordagem Pickler, ela nasce... A doutora Amy Pickler era uma médica de família. E ela fazia isso lá no pós-guerra, na Hungria. E depois ela é chamada para fazer a direção de um orfanato. E ela muda totalmente as práticas de cuidados dessa instituição. E depois vira um polo de atenção, porque há uma baixa da mortalidade infantil. Os bebês em orfanato naquela época morriam aos montes. E aí há uma diferença muito grande entre outros orfanatos. E a Organização Mundial de Saúde coloca ali um foco de atenção. Então, veja, começa num ambiente de saúde pública mesmo. Né? Como que orientações a respeito do desenvolvimento infantil saudável podem prevenir essas lesões, essas fraturas sociais depois. E você contando sobre a sua experiência me faz lembrar desse relato, né, que eu trouxe para vocês desse homem, que eu trago aqui como uma proposta de reflexão mesmo, em que ele vai dizendo que aos 12 anos ele precisava dar conta de si mesmo em tudo. Ele precisava se vestir, comprar a própria vestimenta, comprar a comida, ir para a escola, se tivesse que ir para a escola, que cuidar de si mesmo, que sujeito aos 12 anos deveria ter que cuidar sozinho de si mesmo. Trabalhar para não para trabalhar para se sustentar realmente. Então essa dureza que você disse, né, que a estrutura da violência serviu para ele como sobrevivência mesmo, e teve uma função, mas agora já não se faz mais necessário. Mas houve uma fixação nesse ponto que era seguro lá na infância, apesar de completamente disfuncional. Né? Nos dias de hoje, isso existe aos montes. Gi está escrevendo que é mais fácil. Nesse momento, o Benny brinca de bater um brinquedo no outro. Às vezes diz que vai matar. Isso me chama muita atenção, porque aqui não falamos nada assim. Pode ser algo mais investigado. Olha, como bom você perguntou isso, porque
Inclusive, na perspectiva desse documentário, que eu recomendo que todos assistam, vai dizer que a brincadeira de luta, que a gente evita tanto na escola, no ambiente familiar, pode, inclusive, ajudar as crianças a regularem um pouco dessa força. Porque, e principalmente, assim, lutar, a professora Silvia falou isso no nosso curso, né, Bru? E depois tem no vídeo inteiro, que a gente assistiu um pedacinho dele no curso. Que brincar de luta, brincar de força com o pai é importante, por exemplo, né? Trazer essa, porque a criança pode ir conhecendo que há alguém mais forte, a força do outro, que a minha força não prevalece o tempo inteiro. Ainda que você possa deixar a criança ganhar, às vezes, na lutinha, mas ela precisa saber e receber a tua força, não para machucar, obviamente, mas para medir um pouco de força. É um pouco, aí faz-se uma relação com essas brincadeiras entre os bichinhos, entre os macacos. Vocês já viram gato brincando, brigando, e aí um marca território para o outro. E é muito bonitinho no vídeo que mostra certinho, sabe, quanto que há, assim, há um conhecimento do outro. Porque se uma criança acha que ela tem toda a força do mundo, que ela domina toda a raiva do mundo, isso é muito perigoso para ela. Ela pode crescer com uma distorção do próprio poder, né, da percepção do próprio poder. E esses ímpetos de matar, eu vou matar, eu quero que você morra. Tem fases que a criança vai atravessar que ela fala, eu queria que você morresse, fala para o pai, fala para a mãe, aí os pais ficam desesperados, vão pedir ajuda. Oh, meu Deus, onde escutou isso? Por que está planejando minha morte? Né? Não, não é sobre isso. Ela está vivendo e conhecendo, ampliando o repertório que ela vai tendo. Ah, tem que tirar os desenhos de violência, por isso que ela está aprendendo. Não, ela podia nem estar vendo desenho de violência. Mas ela vai crescendo e vai aprendendo que as coisas morrem, que as pessoas morrem, que elas somem. Então, na verdade, quando ela fala isso para você, assim, eu vou te matar, eu quero que você morra, ela quer que você desapareça com a tua força, com a tua vontade, que sempre prevalece. E a criança se incomoda com isso. Poxa vida, eu quero ser eu prevalente, eu quero mandar, eu quero dominar. Então eu quero que morra o teu poder. A gente tem que avaliar as coisas mais simbolicamente, porque a criança fala por símbolos. Ela faz de conta, ela não tem na primeira infância, especialmente a concretude dos atos. Pode ter certeza que ela não está planejando um crime. Ela está fantasiando e simbolizando com os recursos que ela tem a, a exclusão tua, né? Então, e aí você vai se colocar ali, você quer que eu morra, mas eu não morro, eu tô aqui. Pode ir até pelo humor. Ah, você achou que eu ia morrer, que você ia me vencer, porque é uma disputa de poder, de dominância, né? Ah, você não me mata, não, tô aqui. Serei sempre tua mãe, você querendo ou não. Né? Ainda que eu morra, às vezes eu falava isso, mesmo depois que eu morrer, eu vou ser tua mãe. Oi, quis aparecer aqui pro pessoal? Então aparece, ó. O Antônio aqui. Ah lá, estão falando oi para você. Pronto. Então a gente pode ir com segurança, sabe? Sabendo desse nosso lugar e entendendo. Então, essas brincadeiras de bater nos bichinhos, brincar de lutinha com os hominhos, né? Que a gente chama assim, tudo bem. É, inclusive importante. Vai chegar uma fase das crianças experimentarem o papel de vilão e mocinho, sabe? Hora querem ser a polícia, hora querem ser o bandido, e poder conhecer essas dualidades através do brincar é riquíssimo. Poder brincar é um tema delicado, sensível, especialmente nos tempos que a gente vive, em relação à arminha, né? Tem muitas famílias que têm medo, já vai brincar de arma e já se remete à construção social da arma para o adulto, que eu sou terminantemente contra. Esse é o meu posicionamento de não, não. Pessoas não podem ter arma à torta e à direito, sabe? Porque poder ter arma é uma coisa, mas saber usar é outra. Num caso desse, como a gente relatou aqui em casa, da situação aqui de casa, se tem uma arma, é assim que se mata no trânsito, né? Se o outro é esquentado também, volta lá e com uma arma, é isso, assim. Então, mas isso é desse campo da distorção do adulto. A criança precisa experimentar os papéis do bom e do mal. E ela precisa experimentar que o bem vence. Mas às vezes ela precisa ser vencida pelo bem, porque ela também tem isso dentro dela, o bom e o mal. Então, quando ela está brincando disso, ela está
buscando equilibrar e constituir a própria identidade, que vai se compor de luz e sombra, né? Então, a gente precisa, de novo, olhar para o brincar da criança pelo aspecto onírico, simbólico, e não concreto. Não temer. Então, a criança que brincou de arma, ela vai ter potencialmente vontade de ter uma arma quando crescer? Não necessariamente. Tá, meu amor? Não necessariamente, né? Agora, sim, se o pai e a mãe for a favor de arma e ficar lutando para que todo mundo tenha arma, talvez sim ela tenha apreço pela arma, né? Então, muito mais do que porque ela brincou de arminha, mas porque ela cresceu num ambiente que valoriza a arma para todo mundo. Entende? Quem mais? A gente já está encerrando. Comecei um pouquinho atrasada, estou podendo me permitir atrasar aqui também para finalizar. Luiz, estou vendo que você está até no trabalho. Que honra de você estar aqui durante teu trabalho também, conseguindo conciliar as duas coisas. Obrigada, viu? Luíse, sei se você pode falar daí, mas tem situação de violência? Você fica na UTI, chega? Muita? Chega, né? Tá. Não dá para falar, né? Tudo bem. Mas deve ser um ambiente, né, em que se vê muito isso. Onai, quando passa do limite dessa brincadeira do adulto, do pai, né? Quando que passa do limite, assim, para poder entender um pouquinho desse que vai para essa agressão, ou que a gente começa a perceber, né, com a pergunta da Gi, quando que passa da questão simbólica e fica uma coisa que se percebe agressividade já nessa criança, né? Você está perguntando As duas, sobre são duas o aspecto coisas. do brincar com o pai de lutinha, que eu vou precisar ressignificar também com esse novo aprendizado, viu? Que me angustia muito ver aquelas coisas que você faz com os meninos, de virar de ponta cabeça, de brincar que em casa chama brincar de monstro. E aí o Diogo vira monstro, uma coisa assim que me angustia. Hã? Você fala o quê? O Pedro. Vou falar com o papai, que ele pode. Ah, tá. O papai já está aqui assistindo, está lá na sala assistindo. Então, tem assim, pelo que eu aprendi agora, né? Porque não seria uma recomendação que eu daria antes desse processo de aprendizagem. Por isso que eu estou sempre em processo de aprender. E aí a gente percebe, assim, amor, que tem uma questão de conhecer a potência da força, mas o adulto não pode se apegar à ideia de mostrar poder. Peraí, deixa eu brincar de lutinha para você ver que eu venço você. Então também tem que ter uma simbologia para o adulto, e aí o adulto tem que estar em si. Porque eu acho que você sabe, quando essa brincadeira passa um pouquinho do ponto em que você quer, quando a criança começa a querer vencer de você e você vai mais. Eu já testemunhei. E você vai mais, e você vai mais, e você vai mais, até que aí, às vezes, é a hora que fala assim: pronto, tá vendo? Não dá certo brincadeira de lutinha porque sempre machuca. Então, quem tem que dar o ponto e falar: ó, pronto, pronto, boa noite, meu amor. Pronto, 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 chega, parou, 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 é o adulto. E também eu achei muito bonito porque fala assim da criança poder vencer às vezes. E dela perceber que você deixou ela vencer. E aí você cai no chão e, você me venceu. Que você, por exemplo, já fez também. Ah, agora você está aí, Pedro? Eu estava aqui, agora está aí. Então, assim, é esse o ponto, é de você estar em sã consciência de que você está brincando, educando também com essa brincadeira e não se infantilizar junto com a criança e virarem duas crianças disputando poder e brigando de lutinha, não tendo uma função educativa com essa lutinha. Mas aí, assim, talvez você também tenha perguntado, amor, sobre quando é que a gente vai perceber que a agressividade da criança está passando do ponto. É isso. Deixa eu ver aqui. Qual o limite? Deixa eu ver se eu já pego as duas. Qual o limite para impor limite? Como lidar com os nãos dos 2 anos?
muitas agressões. Você está falando também do hospital, né, Luiz? Muitas agressões, desde abuso, que gera bebês e maus tratos infantis quase diariamente. Ai, meu Deus, alguns óbitos por esse motivo, mesmo em bebês. Ai, Senhor, é muito duro. Então, assim, olha, eu acho até que eu posso fazer o próximo encontro formativo sobre essa fase dos 2 anos, que é muito legal falar sobre isso, é muito gostoso. Eu vou dedicar bastante tempo para isso, tá? Mas, assim, não quero também deixar vocês sem resposta sobre isso, até porque se eu disse que é ali, nesses entre 18 e 24 meses, que vai se explicitar, tem uma parte interessante no vídeo que fala, se a gente coloca as crianças ali entre 2 anos e 3 ali, como sendo pessoas adultas, grandes, fortes, com aqueles comportamentos das crianças, elas ficam potencialmente muito perigosos. Vocês imaginam esses comportamentos de descontrole, que a criança sai puxando o cabelo, põe isso numa pessoa de 1,80 m, forte e com uma arma na mão. Se as nossas crianças tivessem essa configuração, elas seriam altamente perigosas, né? Então, é uma fase mesmo que é necessário impor o limite. E aí, o que a gente, por exemplo, vou contar na escola? Até a origem da roda de homens foi em 2019, quando o agrupamento 2, então crianças de 2 a 3 anos, tinha um grupo de crianças, todos eram meninos, e eles estavam, alguns, tá? Não era que o agrupamento inteiro, mas alguns meninos muito agressivos, excessivamente, assim, quando a professora vai fazer a correção, porque, ok, que a criança seja agressiva nessa fase, a gente já espera que seja natural dessa fase, tá? Mas aí o que nós vamos avaliando? Se diante da intervenção educativa, ou seja, do limite da professora segurar a mãozinha e falar não se bate, e a criança, aí a gente soltar a mãozinha, e a criança ir lá e bater de novo, imediatamente, e insistentemente, e de novo, de ter alguém que tem que ficar como uma sombra dessa criança, para evitar que ela machuque as outras. Esse, por exemplo, é um ponto muito, muito sensível, e que aí chama a nossa atenção. A gente define na Viver Presente esse nome, ponto de atenção. E aí, quando eu fui chamar a família dessas crianças para uma orientação familiar e para uma escuta, para o entendimento de que dinâmica estava acontecendo em casa, o que ocorre? A descoberta de uma dinâmica comum entre essas 3 crianças daquele ano. Uma configuração familiar da mãe, prioritariamente dedicada aos cuidados parentais, pais provedores financeiramente e ausentes da parentalidade. E crianças, então, reclamando a ausência paterna. A ausência física desse pai e a ausência da função paterna, que a função paterna ela é desempenhada pelo pai e pela mãe, mas é a função do limite. E que, claro, que quando desempenhada pelo pai, é muito potente. Especialmente nessa primeira infância, na primeiríssima, até os 3 anos, que a criança ainda está aprendendo a sair da simbiose com a mãe. Como é que ela vai receber limite de alguém que é um com ela? Então é muito difícil, ainda que a mãe queira desempenhar a função materna e paterna, é quase impossível para a criança aprender dela essa função. Então, às vezes, em situações de famílias que estão a mãe em maternidade solo, por exemplo, tem que ter alguma outra pessoa que faz essa interdição do e que faz uma ajuda da separação, da individuação. Se não for o pai, tem que ter alguém que faça, né? Porque para a criança é difícil. Não estou dizendo, gente, porque eu preciso levar mais tempo para explicar. Estou dizendo que a mãe que está lá sozinha com a criança não vai dar limites. Eu estou dizendo sobre a compreensão dos limites pela criança, a internalização desses limites. E aí eu chamei essas famílias e fui escutar esses pais, eles não sabiam que estavam fazendo falta, porque estavam pagando a babá, pagando uma ótima escola, pagando a babá da noite, do fim de semana. Não estava faltando ajuda. Não são famílias que a mulher estava super sobrecarregada e ela. Não, estou contando dessas configurações. Aí eu percebi que aconteceu isso em um, aí eu fui chamar o outro, opa, é de novo aqui, e depois ali de novo. E eu falei, eu preciso falar com esses homens. Aí fiz uma reunião em 2019 só para os homens. Foi muito bonita. Grande, eu falava, olha, todos os homens aqui, se tiver que escolher quem vem,
Podia ir as esposas também, as mães, mas assim, prioritariamente eram os homens. E se pudesse ir só um, então vinha o pai. E ali, né, eu falei sobre essa função paterna e a necessidade desses homens chegarem em casa, virem para casa. Alguns deles realmente ficavam muito fora, outros, quando chegavam, estavam ausentes aqui, ó. Né? Olha só, olha, me vejam fazendo isso. Imagina a criança aqui atrás. Ela não é vista. Né? Então, a ausência paterna nessa fase dos 2 anos é extremamente adoecedora para o desenvolvimento da criança. E aí é que as professoras foram dispensadas aqui dessa reunião de hoje, porque elas assistiram essa aula praticamente da fonte, né, na segunda-feira. Mas senão poderia aqui trocar olhares com a professora do agrupamento 2, a Lara, desse ano, que também eu tive uma conversa com uma família, que aí agora está aprendido, na hora que a criança começa a ficar muito agressiva, a gente já tem a hipótese da situação da dinâmica familiar. Aí esse ano, de novo, aconteceu um caso assim, no agrupamento 2, e fiz a orientação familiar, e é lindo, a gente depois celebra assim, o quanto, na hora que esse pai toma consciência da necessidade dele estar junto, o quanto em 15 dias, no máximo. Bru tá ali confirmando, não é lindo, Bru? A criança relaxa da tensão da agressividade, porque ela não quer ser agressiva, ela está reclamando, sabe como reclame mesmo? Ela está pedindo, socorro, socorro, alguém me ajuda aqui, alguém me coloca um limite, alguém traz meu pai de volta. Pode falar, Bru, dessa experiência. É uma agressividade que às vezes não é nem só com o outro, né? Com o próprio corpo, né? Lembrando de se jogar, de se bater mediante Bater a a um cabeça na limite, a uma parede. frustração, e colocar em risco mesmo, né? E a frase da mãe, dias depois, eu acho que não chegou a 15 dias esse, foi: Bruna, parece Muito. mágica. É lindo, lindo, lindo de ver, assim, o quanto realmente. Então, nessa fase é muito decisiva. E aí, imaginem, né, se essa família não se implica nesse cuidado, e a mãe vai dizendo, não, mas eu vou dando conta, eu consigo, afinal eu tenho babá, afinal... Se não compartilha a responsabilidade por estabelecer essas fronteiras, essa criança vai seguir assim. Não é que vai parar. A escola vai dar jeito. A gente vai ter uma contenção da agressividade para tentar diminuir o impacto para ela e para o outro. Mas que vai mudar, não vai, porque a primeira escola é a família. Então, precisa mudar a dinâmica familiar para mudar o comportamento da criança. E por isso que na Viver Presente a gente matricula verdadeiramente a família. Né? Então, assim, algumas situações, gente, são bem clássicas e se apresentam assim em torno de 2 anos. Em outras situações, não aparece na escola, mas aí aparece em casa, num extremo descontrole na fase dos 2 anos. Uma extrema intolerância à frustração. E aí pode puxar esse fio da meada, porque tem muitos pais que vão se entender pais quando a criança está lá, quase adolescente. E aí a gente precisa alertar esses homens de, ó, passou, já ficou tarde. É aqui, ó, piquitico, é aqui, é cuidar, é dar banho, é trocar a fralda, é dar um jantar, é colocar para dormir. Isso é função parental e sustentação da percepção para a criança. Não é só de, é porque a gente precisa aprofundar um pouco mais. Não é só porque a criança precisa da presença nossa. É porque ela precisa da nossa presença para se socializar. Então, a gente tem que ir além. Ela precisa da nossa presença para quê? Porque é só de nós que ela vai poder receber limite. Compreendem? Então, depois a gente vai fazer, então, o próximo encontro, já deixo aqui comprometido, para a gente trazer questões bem práticas, como lidar com a criança que está estribuchando na hora da birra, né? Se jogando no chão, fazendo coisas que, independente, tá, gente? Aí sim, independente dessas dinâmicas familiares, quando as crianças atravessarem essa fase aí dos 2 aos 3, elas vão ter expressões intensas das suas emoções. Isso é inevitável. Algumas, eu falo que a fase tarda, pode tardar, mas não falha. Às vezes chega lá mais para frente.
o mais saudável. A gente tem até que vibrar e comemorar quando as crianças passam por essa fase realmente em torno dos 2 anos, quando elas vão passar tardiamente, porque não se separaram antes da mãe, ficaram simbiotizadas depois da pandemia, teve um agravo disso, de crianças que estão vivendo a fase da birra lá com 5 anos. Porque na hora que era para estar vivendo o desgrudar, o sair da fusão, a fusão foi constituída socialmente pela pandemia. Aí as crianças, porque algumas delas, as crianças que hoje estão na escola no agrupamento 5, foi quando entrou a pandemia, elas estavam com 2. Aí, para algumas, tem uma sequela psíquica que está sendo cuidada, assim, agora, sabe? Acompanhada mesmo. Em psicólogo, em psiquiatra, porque algumas tiveram sequelas muito drásticas nesse desenvolvimento. Aí fica pior. Então, assim, quem está aí com criança de 2 anos e que está fazendo muita birra, que ótimo, está na fase. É essa hora mesmo. Passou um pouco? Ah, nossa, a minha criança está tão boazinha. Não comemora, não. Essas coisas de comemorar a criança boazinha demais, tem alguma coisa que está embotada. Porque criança não é boazinha. A gente tem que sair dessa romantização da infância, e dessas ideias santas sobre crianças, né? Criança é sujeito humano, é bicho homem, que que está lá com os ímpetos de agressividade quando é bebezico, né? O César falou que o que tem visto no trabalho são adolescentes que apresentam comportamentos antissociais, violentos, e constatou-se uma carência de referência familiar. É lamentável mesmo. Quanto de carência afetiva explica esses comportamentos antissociais. E aí, César, você citou um fenômeno, né, de que eles vão depois para aquela reparação, às vezes tem que pagar pelo que fizeram. E aí o que vai acontecendo? Como eu falei que eles vão sendo excluídos dos grupos, aí eles se encontram. Esses excluídos vão compondo um grupo que se retroalimenta, eles vão se tornando mais agressivos. É quando vão se constituindo as gangues mesmo, né? Por identificação e por exclusão, por falta de pertencimento. Então, a gente precisa ter ferramentas de acolher, inclusive, essas pessoas que chegam na adolescência e estão completamente antissociais e violentas. Nas escolas já se estuda maneiras de mediar essas situações para não corroborar ainda mais com os comportamentos antissociais, sabe? Mas aí é mais difícil, não é fácil mesmo. Ô, minha gente, eu poderia ficar aqui com vocês até a madrugada falando desses temas todos que são minha paixão de vida, mas precisamos ir descansar, né? Então, muito, muito, muito obrigada. E, ó, vou ficar aqui com a ideia desse compromisso de cada um leva para mais 2, tá bom? Vamos juntos. Parabéns, Fazer a Natúcia. Obrigado diferença. pela coragem, viu, de abrir um tema assim tão necessário. Obrigada, viu, César, pelo carinho e você fazendo parte da roda de homens desde o princípio. Obrigada por isso, por ser parte da nossa comunidade sempre. E o César não tem criança na escola, mas está lá, faz parte. Então, a gente fica muito honrado. Obrigada, viu? Um beijo. Boa noite para vocês. Tchau.